Aí, amigos e amigas, vocês pensavam que já sabem tudo em noticiário do que aconteceu naquele confronto de aproximadamente 2.500 policiais para cumprir 100 mandados judiciais de busca e apreensão e prisão no Complexo do Alemão e da Penha? Se enganou. Eu trago a vocês vídeos em que mostra que a ministra da Segurança lá da Argentina já está considerando Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista, o que nós gostaríamos que acontecesse aqui. Mas vocês vão ver que o ministro Lewandowski disse que isto aqui no Brasil não acontece. E também eu trago na íntegra uma palestra para a imprensa do secretário de Segurança do Rio, em que dá os números reais no dia de hoje. Mas vamos a esse desmentido, porque não combinaram e o diretor da Polícia Federal desmentiu ao vivo, e junto a ele o ministro Lewandowski, dizendo que não tinha conhecimento desse aparato policial que aconteceria, e que 3 pedidos foram feitos e negados para que o governo federal fornecesse blindados da Marinha, que são os que mais comportam este fogo que haveria com certeza dos traficantes, e outras seriam blindados com esteira, que poderiam facilitar o acesso, destruindo as barricadas e não dando tempo para que os marginais fugissem para o morro. Mas uma estratégia muito boa, e teve uma vitória as nossas forças policiais. Já a ministra dos Direitos Humanos fazendo o seu papel, criticando o bom serviço das polícias civil e militar. Mas vamos aí à entrevista com o diretor da Polícia Federal, primeiramente. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir aí, a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento. A partir dessa análise geral, entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional, que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Mas quem viu o noticiário e as informações sabe que realmente era incumbência também da Polícia Federal, porque muitas armas eram contrabandeadas do exterior que passaram pelas nossas fronteiras. E com isso derruba também uma tese do presidente do desarmamento, porque diz que os CACs armados poderiam armar esses grupos, essas facções, mas a maioria esmagadora eram armas contrabandeadas, inclusive de forças armadas aqui da América do Sul e de outros países. Isto seria a missão também da Polícia Federal. Mas vamos aí ao que o ministro da Segurança disse quanto àquele pleito de que fossem considerados narcoterroristas essas facções. Também já foi pedido pelos Estados Unidos e negado pelo governo brasileiro. Nós temos uma posição que já foi externada várias vezes, inclusive pelo Dr. Sarrubo. Uma coisa é terrorismo, outra coisa são facções criminosas.
o terrorismo envolve sempre uma nota ideológica, é sempre uma atuação política, uma repercussão social, com atentados esporádicos, sempre tendo em conta, enfim, um determinado fator ideológico. Agora, as facções criminosas, elas são constituídas por grupos de pessoas que sistematicamente praticam crimes que estão capitulados na legislação positiva do país, no Código Penal, na legislação extravagante. Portanto, é muito fácil identificar o que é uma facção criminosa pelo resultado de suas ações. Então, não há nenhum subjetivismo disso. As facções criminosas podem ser avaliadas objetivamente. Já a questão do terrorismo envolve sempre uma apreciação mais subjetiva. Nós temos leis que estabelecem o que é uma organização criminosa e temos também uma legislação que estabelece com clareza o que é terrorismo, como é que devem e podem ser classificados os grupos terroristas. Então, são duas entidades ou dois tipos de atuação que não se confundem e nós, da parte do governo federal, não temos nenhuma intenção de fazer uma mescla desses dois tipos de atuação, até porque dificultaria em muito o combate, enfim, desses tipos de criminosos que são claramente distintos do que diz respeito à sua motivação e à sua atuação. E esta foi a explicação do ministro. Claro que ele explica, mas não convence. Mas aí tem a decisão também do governo de Javier Milei, da Argentina, dita pela ministra da Segurança, a Patricia Bullrich. A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, anunciou nesta terça-feira que o país incluiu o PCC e o Comando Vermelho no registro de pessoas e entidades vinculadas a atos de terrorismo. Lista oficial que reúne indivíduos e organizações consideradas ameaças à segurança nacional. E quanto aos números oficiais dos órgãos de segurança, não aquele que você vê na imprensa marrom, aquela que desinforma a todos vocês, eu trouxe a entrevista do secretário da Segurança do Rio de Janeiro, é o Victor dos Santos. Também está de parabéns, juntamente com o governador do Rio de Janeiro. Quero falar também para quem rotulou ou tentou rotular essa operação de chacina, maldosamente. Chacina é a morte indiscriminada, ilegal, de várias pessoas ao mesmo tempo, de maneira aleatória. O que nós fizemos ontem foi uma ação legítima do Estado para cumprimento de ordens judiciais, 180 mandados de busca e apreensão e cerca de 100 mandados de prisão. Quem optou pelo confronto foi neutralizado. A reação da polícia depende da ação do criminoso. É simples assim. Quem não optou pelo confronto foi preso. Vou passar aqui para os senhores o saldo da operação de ontem. Vamos lá. Presos, 113 presos. Presos de outros estados, 33 presos. Adolescentes apreendidos, né? Adolescentes infratores, 10. 118 armas apreendidas, das quais 91 armas são fuzis, 26 pistolas e um revólver. 14 artefatos explosivos, bilhares e milhares de munições e dezenas, na verdade centenas de carregadores que ainda estão sendo contabilizados. E toneladas de drogas também que ainda estão sendo contabilizados. E com relação aos neutralizados, bom ressaltar aqui mais uma vez, as únicas vítimas dessa operação foram os 4 policiais. Nós temos aqui o total, ontem foram 58 neutralizados e no dia de hoje, somando os corpos que foram achados na mata, com mais 61,
nós temos 119 mortos, dos quais 115 eram narcoterroristas e 4 vítimas que são os nossos policiais. E esses foram os números oficiais da operação. E trouxe também essa entrevista da ministra dos Direitos Humanos, que está no seu papel. Aonde atua direitos humanos, o direito das pessoas de bem é colocado em segundo plano. E lembrando que eles fizeram também uma demonstração tirando do mato os corpos desses homens que morreram, narcotraficantes, em confronto com a polícia, porque deveriam ter ficado lá para que a perícia fosse feita. Mas eles colocaram expostos na rua e também para toda a sua imprensa, e eles estavam seminus, só de cuecas, porque eles foram tiradas as suas roupas, camufladas, com coletes à prova de bala, o que demonstrava que realmente eles estavam com uma ação de guerrilha para confrontar os policiais e foram eliminados. Confronto com a polícia não merece qualquer outro tratamento senão o que foi dado. Mas eles não foram para prender ninguém. Eles foram para matar. É importante dizer isso, porque eles estão festejando, dizendo que foi uma operação maravilhosa. Que operação maravilhosa é essa? Que você não resgata um ser daquele? O ser daqueles que ela fala são aqueles que, de fuzil, atiraram na polícia, mas tiveram o fim merecido ou que eles pediram. E não foi uma operação tão exitosa, porque tivemos a perda de 4 heróis, 2 policiais militares e 2 policiais civis. Só por isso não foi completa a operação, mas alguns seres foram presos, mais de uma centena. Está aí na imprensa o que ela não quer saber ou não quer ver. Também assumiu agora, como secretário do governo e ministro, o Boulos, que pediu 1 minuto de silêncio. Mas deve ser 1 minuto de silêncio dos 100 e poucos narcotraficantes que morreram e que não serão eleitor do presidente Lula, da qual ele foi colocado nesse cargo com o intuito de colher mais e mais eleitores lá para 2026. Mas eu espero que vocês, ao assistirem esse nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. O que vocês acham de tudo isso? O argumento devem ter e muito. E eu espero que essa opinião seja dada no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos. E se receberem nas suas redes sociais, clique no link para que o algoritmo do YouTube saiba que você assistiu o nosso vídeo e deu a sua opinião, ou tão somente like ou dislike. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.